Muito se fala sobre adorar em espírito e em verdade, mas você sabe o que isso significa? Essa partícula aparece na passagem onde Jesus conversa com a mulher samaritana. Ela pergunta a Jesus sobre quem está certo, os judeus que adoram em Jerusalém ou os samaritanos que por gerações adoram em um monte. E aí Jesus diz que está chegando o momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas o que isso significa? Bom, adorar em espírito nada mais é que adorar com o Espírito Santo dentro de si, habitando a sua mente, a sua vida, o seu corpo. E naquele exato momento, isso não tinha acontecido ainda. O Espírito Santo ainda não estava habitando entre as pessoas, dentro das pessoas, de quem cria em Deus. Isso não tinha acontecido ainda. Então, nós podemos, assim, dessa forma, deduzir que os judeus, os israelitas, eles não adoravam em espírito. Mesmo o Espírito Santo estando lá com eles, guiando, mas o Espírito Santo não estava neles, não estava ali dentro, habitando em cada um deles. Então a gente pode dizer que os judeus, eles não adoravam em espírito. Até aquele momento, não existia nenhum ser humano que adorasse em espírito. Por isso que Jesus falou no futuro. Ele disse, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele está falando de algo que ainda estava para acontecer. Depois daquele momento, depois daquela conversa. Depois do sacrifício dele, depois da ressurreição. A gente vê, depois de tudo isso, acontece o Pentecostes, onde estavam reunidos muitas pessoas, muitos fiéis, e aí sim o Espírito Santo desceu sobre eles. E a partir daquele momento, todas as pessoas que passassem a crer em Jesus também recebiam em si esse batismo do Espírito Santo. Então, essa história de adorar em espírito significa adorar no Espírito Santo, tendo ele habitando no seu interior. Mas é adorar em verdade. O que isso significa? O que é a verdade? A verdade nada mais é que a palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então, adorar em verdade significa adoração baseada na palavra. Nós podemos dizer que os judeus, sim, adoravam em verdade, embora não em espírito, mas sim em verdade. Porque todas as festas, rituais, reuniões de adoração que eles faziam era baseada na lei que foi dada a Moisés. Essa lei foi dada por Deus. Foi dada por Deus a Moisés. Essa lei era a verdade, era a palavra de Deus. Então, eles, os judeus, os israelitas, estavam adorando em verdade. Então nós vemos 3 grupos aí. Os judeus, que era o povo que adorava em verdade, mas não em espírito. Os samaritanos, que não adoravam nem em espírito e nem em verdade. E um terceiro povo, que passaria a adorar em espírito e em verdade. Aí sim, de forma completa, em espírito, com o Espírito Santo dentro de si, e em verdade, baseando a sua adoração na palavra. No caso, nos evangelhos, nas epístolas, porque nelas nós encontramos a maneira de adorar ao nosso Deus. Isso é muita coisa ali, muitos ensinamentos e não dá para falar tudo aqui. Você teria que fazer outro vídeo. Então, a gente só vai ficar com essa parte, somente para entender mesmo o que significa adorar em espírito e em verdade. Adorar com o Espírito Santo habitando o nosso corpo e baseando essa adoração na palavra de Deus, nas epístolas. Ok? Deus abençoe.